Eu sou Igor Nogueira, autista adulto, atleta profissional de jiu-jitsu. Eu sou tetracampeão mundial de jiu-jitsu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O autismo ele é um espectro. E o que isso significa? Basicamente, cada indivíduo ele tem uma apresentação completamente diferente do outro. Isso está muito alinhado com o que a Singular Medicina de Precisão acredita, que é o lado personalizado do tratamento. A necessidade de um indivíduo raramente vai ser muito semelhante a que outro indivíduo tem. Então, o TREA ele está no grupo dos transtornos de neurodesenvolvimento, né? E ele é caracterizado por dois itens principais: a dificuldade na comunicação, na interação social, em variados níveis de contexto, e um padrão de comportamentos e interesses específicos. O Igor ele tem no histórico dele um autismo de nível 3, era uma criança que até a segunda infância ele ainda era não verbal e ele tinha um padrão de dificuldade com a flexibilidade, de comportamentos hétero e autoagressivos de forma bastante importante. Foi uma infância difícil porque a gente é de uma época onde não se falava de autismo como hoje, né? As dificuldades, não se tinham os profissionais especializados e nem um espaço como esse, né? Onde possibilita o desenvolvimento dos nossos filhos. Foi um momento muito difícil na vida dele. Sofreu muito bullying na escola, onde nós íamos nos shoppings, ele era discriminado, enfim, as pessoas não o entendiam. E isso foi muito difícil pra gente. Quando eu era pequeno, não gostava de tocar com as pessoas, não conversar com as pessoas, não interagir bem com as pessoas. Isso foi muito difícil para mim. Devido a uma orientação médica de praticar atividade física, procuramos uma academia. E nessa academia eu falei da condição do meu filho. Na ocasião era totalmente dependente de mim, tinha aversão a toque, era uma questão que por alguns momentos eu colocava a culpa em mim, na minha maternidade, por não conseguir abraçá-lo e beijá-lo. Eu não me sentia uma mãe plena. O jiu-jitsu é por contato físico. E ele não abraçava ninguém, nem a própria mãe, só abraçava a mim. Aí eu tive que entrar no jiu-jitsu com ele para facilitar a prática do esporte. E realmente foi algo surpreendente. Ele conseguiu focar e, de fato, evoluir com a prática do esporte. Quando eu comecei o jiu-jitsu no dia 23 de julho de 2013. Aí meu pai entrou no jiu-jitsu para ele me ajudar. E quando eu comecei o jiu-jitsu me ajudou a superar o meu desenvolvimento. E também eu comecei a interagir com as pessoas, gostava de tocar com as pessoas, gostava de conversar com as pessoas. Isso é muito bom para mim. O esporte é a fonte da juventude. O esporte favoreceu com que o Igor lidasse melhor com as regras, lidasse melhor com a frustração. O esporte foi uma atividade que proporcionou para ele uma regulação emocional melhor, que era o déficit mais importante para ele, e permitiu o treino de novas habilidades como independência, autonomia, comunicação e linguagem, que foram fundamentais para hoje ele ser o atleta e ter uma vida funcional. A gente vê o quanto ele se desenvolveu aqui conosco e o atleta fantástico que ele se tornou, a pessoa fantástica que ele se tornou e um indivíduo extremamente funcional na sociedade. Tudo que a gente quer entregar para os nossos pacientes é essa oportunidade de se tornar um indivíduo funcional, de acolher essas famílias e trazer o que há de melhor em nível de tratamento e ciência para os nossos pacientes. Um dia, Igor sentado ao meu lado assistindo o canal Combate, de lutas, e tinha uma competição de jiu-jitsu. E ali ele falou: um dia estarei lá e serei campeão, meu pai. Eu disse: Igor, você é um anjo, você, filho. E é quase impossível isso, filho, porque você vai ter que passar por seletivas e vai ter que se classificar aqui no Brasil, no Grande Slam, no Rio, enfim. E ele disse: você vai ver, meu pai, eu vou lá. E de fato isso aconteceu. Ele foi lá e foi campeão mundial, bicampeão, tricampeão, tetra e agora vai pro penta. Para mim ele já é um campeão da vida. Todo atleta deseja subir no pódio, trazer medalhas.
E só o fato de ele subir no pódio, seja num lugar mais alto ou no terceiro lugar, não importa, ou até mesmo não pisar no pódio. Só o fato de ele pisar naquele tatame, para mim ele já venceu e muito na vida. Ele é meu campeão, sempre. O Igor, ele por natureza é um campeão e eu tenho o maior orgulho do atleta que ele é e da importância de nos representar enquanto brasileiros lá no Campeonato Mundial. Todos nós na Singular somos incentivadores, né, e fãs de Igor, de toda a família, né, reconhecendo Leide como uma mãe também que batalhou cada ganho, né, desde o momento em que ele não tinha muitas possibilidades até ele hoje, que é um adulto funcional, bem mais funcional. Então nós torcemos sempre para o melhor possível, para ele ir avante. A Singular tem ajudado muito na forma dele ser, na atividade dele, no dia a dia dele. Realmente foi fundamental. A Singular foi um divisor de águas na nossa história, né? Primeiro porque o Igor foi diagnosticado aos 7 anos de idade com autismo. E aí, como eu tinha falado, a gente é de uma época onde não se falava de autismo como hoje. Então, eu observava que Igor tinha algumas comorbidades. E a Singular chegou justamente para nos dar um norte, uma luz, né, onde ele foi acompanhado. A gente quer oportunizar outras famílias a terem as vivências que o esporte permitiu para o Igor. E o Igor hoje é uma memória viva disso, é uma oportunidade de você ver a experiência do que o esporte pode fazer na mudança de vida. E aqui na Academia Singular a gente acredita muito nisso. Acreditamos que o esporte pode mudar vidas. Eu sou professor de jiu-jitsu, eu dou aula lá no Ocasio e ensino os alunos autistas. É muito importante, como se fosse uma terapia. A gente está em um novo ciclo. É sempre mostrando as potencialidades, né? Ai, eu vou chorar. Hoje ele é professor. Ele ensina crianças e adolescentes autistas e isso desenha um futuro. É o que ele ama fazer e eu sempre digo, a gente tem que investir naquilo que os nossos filhos amam fazer. Muitas vezes nós mães, eu acho isso legítimo, nós temos sonhos para os nossos filhos e são os melhores. Mas eu acredito em uma sociedade que aprenda a respeitar os nossos filhos pelo que eles são e que eles possam ser felizes no espaço que eles queiram ficar. Com fé em Deus, que dê sucesso pra mim, que eu traga a medalha. Nunca desista dos seus sonhos, continua firme e forte que as coisas vão acontecer para vocês. Quero pedir muito a vocês, me segue no Instagram, Atleta Igor Nogueira. Você me seguir no Instagram, você vai conhecer a minha história.